Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença, pela paciência de todos vocês, pela audiência, principalmente. A gente está hoje aqui com o Fernando Negrini, um grande amigo, um grande estudioso da matemática, um cientista de dados, uma pessoa que é um empreendedor nato e que me ajudou a entender muito das funcionalidades, muito das aplicações de mercado, de tudo aquilo que a gente vem entregando hoje como uma solução que não seja só de inteligência artificial, mas que engloba todo o estudo por trás de caracterização matemática, qualificação e estruturação de dados. E a gente vai conversar bastante hoje sobre o tema geral inteligência artificial, inteligência competitiva e inteligência de mercado. Então, Fernando, bem-vindo. Matheus, muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui, falar de um assunto que te gosta, né? Acredito não é só de inteligência artificial, a gente gosta realmente como usar ideias abstratas para resolver problemas concretos, né? Realmente como você destrava valores de negócio, traz uma percepção um pouco mais profunda de certas etapas dos sistemas, né, que regem os negócios. Então é um assunto que realmente só agradecer pelo convite. Imagina, eu acho que é um prazer estar trabalhando contigo de novo. E eu queria começar a nossa conversa com você falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Não quero tornar isso aqui uma entrevista de emprego, obviamente, mas me diz aí, cara, como é que você começou? O que é inteligência artificial na sua vida hoje? Legal. Bom, então basicamente estou já indo para 12 anos na área, né, de tecnologia. Eu comecei numa empresa de segurança da informação, né, e ali para 2014, 2015, já estava começando a mudar, saindo, né, pivotando daquilo que seria, né, uma multinacional, daquilo que seria uma carreira numa multinacional. Apareceu ali o dilema clássico na vida de alguém que estava fazendo hard science, né, que bom, vou fazer meu doutorado, né, vou pegar uma etapa da minha vida e ir até o doutorado, ou, né, faço ali os estudos e graduações, mas postergo um pouco o doutorado, ou vou para a aplicação, né, ou vou, enfim, tentar ir para a indústria. Então, basicamente, já nesse período, 2014 ali, 2015, estava começando a surgir a questão do Big Data, estava fazendo um curso de engenharia e minha inquietude mesmo intelectual, em termos mesmo da construção da engenharia, da aplicação, não estava sendo respondido no curso de engenharia. E realmente, eu pivotei para um curso de matemática pura, com a dobradinha em física, né? Meio do caminho em ciência de dados, mas a ideia era como, apesar de ser apaixonado pela matemática pura, pelas ideias abstratas, mas o que eu acho muito incrível é como que essas ideias, teorias abstratas, já me falou um pouco, que a inteligência artificial, elas impactam no mundo real. Então, aí 2014, basicamente, a gente começa ali 2015, 2016, começa com uma primeira startup voltada em Big Data, onde a ideia na época era a base em transformar dados em tomada de decisões, mas era entregar isso de uma forma um pouco mais ágil, né? Ou seja, utilizar um arcabouço, um olhar crítico de resolução de problemas para construir tecnologias exclusivas, ou seja, aquilo que a indústria entrega como commodity, a gente estava buscando entregar de uma maneira mais exclusiva. Isso em 2014, 2016. O que é entregar de uma maneira exclusiva? Eu lembro na época, estava todo mundo utilizando soluções iguais em todas as indústrias, né? Estava todo mundo pegando um conjunto de dados, aplicando uma certa estatística, né? Vendo, vamos falar assim, entre aspas, tá? Correlações, regressões, e muitas vezes os problemas não eram resolvidos, né? De 2010 até 2016, mais ou menos, a gente teve um boom aí das estatísticas aplicadas. Exatamente. Eu não sei se por causa do Big Data ou se por causa do ganho de processamento, talvez os dois, né? A computação em nuvem democratizou o acesso. Deu bastante... Só que, legal, você tem o petróleo, que são os dados, mas é a refinaria. Né? Eu lembro quando a gente começou a falar com o cliente, de fato, sobre as possibilidades disso, a gente vendia tempo e refinaria de dados. Refinaria de dados, né? Então, em 2016, a indústria inteira migrando para a nuvem, começa o cloud, você começa ali a fazer o Big Data, né? Mas como se interpreta isso? Então, as soluções para interpretar eram muito fechadas
E qual que é a questão? A maneira de você interpretar os dados é a maneira de você entender o que o mercado está ocorrendo. É a maneira de você entender suas oportunidades, seu risco, a maneira de você entender a realidade ao teu redor. E você acha que de lá para cá a refinaria de dados mudou ou mudou a forma com que esses dados são recebidos? Os dois, né? Os dois. Mas na veia, né? Então, o que a gente já fazia desde 2016? Ali a gente começou a entregar algoritmos sob medida. Então, ali, em 2016, a gente começou a aprender o know-how de fazer realmente modelagem matemática. Ou seja, não adianta ter os dados se a maneira como eu interpreto eles vão limitar a minha visão do mercado. Então, você pode extrair insights, não necessariamente só a partir da quantidade de dados, mas do método, da tecnologia que você utiliza para interpretar. Então, acho que de 2016 até 2020, a gente focou muito na modelagem matemática, lançamos uma startup, depois foi investida, fizemos um exit, fiquei os últimos 5 anos no mercado financeiro como quant, que foi realmente muito legal, né? Muito nessa pegada de modelagem matemática, ou seja, de como que eu interpreto a realidade, não no sentido de uma interpretação final, mas como que eu consigo, no meu conjunto de dados, entender oportunidades, né? E o que é mais difícil nesse momento, assim, do ponto de vista de produteiro meu aqui, o produto ele precisa resolver uma etapa essencial, né, da utilização dele em alguma sequência de passos ou no objetivo de conseguir entregar um valor. E eu sinto que, trabalhando com matemática, trabalhando com inteligência artificial, às vezes o mais difícil talvez seja entregar esse valor de forma que o cliente perceba ali, né, o que ele pediu e o que eu estou entregando. Perfeito. Você tem uma questão seguinte, né? Então, né, dado o histórico, você perguntou o histórico, é só para a gente recapitular, sim. né? A construção. Tô pingando esses pontinhos até chegar... Então, assim, o que a nossa veia realmente foi, basicamente, como você extrai informação mesmo para a metodologia. E aí, respondendo a tua pergunta, porque hoje, inteligência artificial, né, esses métodos numéricos se popularizaram em função da OpenAI, não tem nem como discutir. O Google DeepMind, quando ele fez o AlphaGo, também foi uma disrupção, mas é algo muito técnico, então não chega no coletivo. O que a OpenAI fez foi chegar, algo extremamente técnico, no coletivo, né? Ou seja, ele furou a bolha da academia. Só que hoje, quando você fura no coletivo, você tem um assunto que está muito preso no imaginário popular. Então, você tem realmente ali uma ferramenta que está confundida com o imaginário popular. Muito. Esse é um ponto que eu falei recentemente lá dentro da própria Lube, foi... Eu acho que você sentiu isso mesmo. É bom que a gente não tenha comentado isso ao mesmo tempo. Cara, quando saiu a primeira versão do ChatGPT, eu já estava pesquisando para fazer aplicações, mas até na instituição que eu estava, né? A galera não estava diferenciando o Transformer, né? O grande modelo de linguagem, de um chatbot. Sim. Eu fiquei impressionadíssimo com isso, porque a forma que a pessoa recebe aquele grande modelo de linguagem, para ela, é um chatbot. Sim. A geração de valor vem por etapas. Porque quando a gente está vendo ali um chatbot, ou quando um executivo quer implementar, em última linha, o que ele está querendo? Né? Reduzir um custo, aumentar um ganho, ou ter uma informação que seja útil para uma tomada de decisão no momento oportuno. Acontece que o seguinte... Para ter, seja ali o insight final, você tem um conjunto de etapas. Então, o maior desafio hoje, não só de aplicar AI, que a gente conhece, mas o maior desafio é você aplicar uma solução de ciência de dados, de modelos preditivos, enfim, de extrair insight real. O maior desafio, a gente pode falar de extrair valor dos dados hoje, é que você tem dados que estão totalmente fragmentados. Então, você tem dados em Excel, você tem dados em RP, você tem dados em sistemas delegados. Tem muitas soluções que se propõem unificar, mas, na verdade, eles estão integrando com aplicativos. Quando a gente fala consolidar informações mesmo, pegar o que está na cabeça de uma pessoa, né, e transportar. Então, você primeiro tem um primeiro desafio que os dados estão pulverizados. Muitas vezes maltratados. O segundo desafio é quando você tem dados prontos para serem trabalhados,
o ciclo de extração de insights, o ciclo de interpretação daqueles dados, muitas vezes é longo. Uhum. Então, por exemplo, quando a pessoa tratou os dados, vamos dar um exemplo, tá? E viu ali que tem uma oportunidade comercial, ou seja, ela começa, vamos supor, fazer uma análise de precificação ótima. Uhum. Poxa, eu quero saber qual que é o preço mais competitivo do meu mercado com a maior margem, né? Uhum. Então, até ela aplicar esse insight, muitas vezes demora muito e as oportunidades se perdem. Então, você tem dados fragmentados, os ciclos são longos e, uma vez que os ciclos são longos, você acaba gerando uma cultura de frustração, né? Então, os dados, né, quando a gente fala em AI, a gente está vendo a ponta final, mas o primeiro passo, você tem que ter os dados consolidados. Hoje se fala muito assim, dados ruins, né, saída... Cara, beleza, essa frase é uma meia-verdade. Se seus dados forem ruins, okay, o output vai ser ruim. Vai ser ruim. Porém, o que adianta você ter bons dados se no momento você tomar uma decisão, você não tem um insight? Sim. Né? Então, assim, se o dado for ruim, você não vai gerar valor para o negócio. Se a sua interpretação dos dados for ruim, né, você não vai gerar valor do negócio. E é só curioso, você tem ali aquele caso clássico de um fundo americano, LTCM, né, dos anos 2000, tinha ali 5 ganhadores Nobel, né, processando informações, dados de ótima qualidade, mas quebraram, quase fizeram uma crise. Tem um livro ótimo, Quando os Gênios Falham, né, vale muito ler esse livro, porque a forma como eles interpretavam os dados subestimaram riscos. Ou seja, não é questão de só ter os dados bons, você tem que ter um processo qualificado. Então, se a maneira como você interpreta, a estatística que você faz é falha, o resultado é falho. Se o compliance dos dados é falho, o resultado vai ser falho. E se a cultura de implementar é falho, também é falho. Então, assim, quando o pessoal fala, né, inteligência artificial, tem uma esteira de produção para chegar lá. Então, cada etapa tem que ser devidamente aplicada. E isso eu acho que é uma realidade que tanto eu do meu lado quanto você na sua consultoria, a gente percebe muito e talvez seja uma das grandes zonas de resistência quando você vai implementar um sistema desse. A primeira grande resistência que a gente escuta evidentemente, você tem dados dispersos, né? Você tem um time interno de tecnologia que está sobrecarregado, como sempre, né? Então, você já tem ali demandas críticas que o time... a gente pode fazer um pareto, 80% das vezes que a gente conversa, você tem um time ali de TI sobrecarregado, e pelo fato de ele estar sobrecarregado, muitas vezes ele não consegue entender as necessidades de negócio, né, para poder gerar algum insight, gerar algum valor. Então, você tem um time de negócios necessitando crescer ao meio de um mercado totalmente competitivo, incerto. Então, para crescer, você precisa de novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, o time de tecnologia está sobrecarregado. Então, você tem um gap, você tem uma lacuna, né, entre esses dois pontos. Então, geralmente, quando a gente apresenta a nossa solução, né, atualmente estou uma boutique de ciência de dados AI chamada Grantera. O que a gente faz é permitir o crescimento sustentável, competitivo, né, através de soluções modulares de ciência de dados, inteligência artificial, para literalmente, através de um ecossistema único, permitir que acelere todo esse processo de tomada de decisões, dos dados consolidados ao LLM, dos dados consolidados ao modelos preditivos. Então, a Grantera, a gente ajuda organizações de diferentes maturidades a realmente transformarem dados em tomada de decisões, a conectarem dados com a estratégia através de um ecossistema onde ele é otimizado para que esse processo demoraria 6 meses, 8 meses, ele começa a gerar seus primeiros outputs em 15 dias e ter já ali em um mês algo já consolidado. Bom, então a gente está comentando que você tem essa resistência. A primeira grande resistência é o time de TI sobrecarregado e o argumento geralmente é falar, olha, minhas bases geralmente não estão normalizadas, eu tenho um data lake que está faltando, né? E é totalmente compreensível, por isso que a gente existe, né? Porque o time de TI fica no seu core. Lógico, porque beleza, a gente teve o tempo de ir lá estudar, modelar, fazer o negócio como um todo e
Aí a gente chega com a solução do mercado e tem um time de TI sobrecarregado, às vezes lutando contra decisões de aspecto imediatista, e quando esse aspecto ele se torna um modus operandi, você tem, até de maneiras bastante diretas, né? Você consegue observar essa fragmentação vindo dentro da própria empresa, né? Não, exato, porque é uma questão de cultura, né? A empresa escala É uma questão de cultura. e os dados vão crescendo em silos. Então, assim, soluções como da Lube, né, da Grantera, elas existem justamente para o time de TI ficar concentrado no seu core business e ter realmente um parceiro de confiança que vai ajudar a destravar o valor do negócio contra soluções de dados, sem que o time de tecnologia saia do core. Você acha que é possível fazer uma estratégia de inteligência artificial sem passar por uma estratégia de inteligência competitiva? Sim, é possível, mas não é possível passar sem uma estratégia de negócios. Não é possível passar sem uma estratégia de negócios. Então, o que a gente comentava, né? A questão dos dados, da resistência. Quando a gente apresenta realmente uma solução, né, ágil, a solução realmente, o que a gente faz, né? A gente entrega, a gente chama que altera OS. Uhum. Né? Então, a gente tem um ecossistema de dados totalmente agnóstico, que ele se conecta no ambiente do cliente. Ele é um sistema operacional que conecta dados com a estratégia, com o negócio. Exatamente, esse é o conceito. A gente criou ali realmente um ecossistema que ele conecta dados com a estratégia de negócio na ponta final. Então, a gente consolida os dados, gera os dashboards, gera os modelos preditivos e o LLM. O que é interessante? Ele é modular. Então, o cliente pode falar, poxa, eu só quero consolidador de dados, eu só quero agora algum modelo preditivo, né? Então, assim... E ele é agnóstico. Agnóstico, a gente roda em qualquer... Isso quer dizer o quê? Agnóstico quer dizer o seguinte, se o cliente tiver um Google Cloud, se tiver um ambiente Microsoft, se tiver um ambiente legado, a gente não está refém de uma tecnologia. Se eu quiser colocar o Tera OS rodando ele com um Llama 70B. Roda. Se eu quiser pegar todo o meu sistema de entrada de CRM, ERP e colocar ele para dentro do Tera OS, vai funcionar. Roda. E por que ele funciona? Ele funciona porque a maneira como a gente faz a integração e os scripts, eles são feitos de maneira que a gente possa acessar realmente os dados fragmentados, seja através de construções, vamos falar de APIs. Então, a gente já tem algo que é pré-plug and play. Uhum. Então, o que a gente fez, a grande inteligência desse consolidador de dados, tá, foi que, com pequenos esforços de parametrização, tá, a gente consegue desenvolver APIs, mas não só APIs. A gente consegue, por exemplo, fazer scripts que vão consultar um arquivo PDF, um arquivo XLS, entra no e-mail, a gente cria uma série de automações para consolidar a informação. Um dos primeiros podcasts que a gente fez foi o podcast que eu e o Alon fizemos de piloto. Não sei se a galera chegou a assistir, mas eu menciono logo nesse primeiro que a gente não tinha falado sobre o Tera OS ainda, mas quando eu mencionei nesse podcast, eu falei, olha, existe a possibilidade de colocar um sistema operacional junto com todos esses LLMs e fazer até mesmo APIs elásticas que vão se comportar. Qual que é o grau de maturidade de uma empresa, da tecnologia dessa empresa, para que eu consiga chegar para eles e falar, olha, você pode ter um sistema operacional inteiro para a sua empresa de maneira agnóstica, de forma que eu consiga colocar o seu operacional aqui dentro e você consiga chegar do outro lado tirando valor disso. Tá. Primeiro ponto, só vamos definir o que a gente está chamando de sistema operacional. Sistema operacional, tá. Porque o pessoal pode pensar um Windows e tal. Então, quando a gente tem um Windows, tal, ele conecta, né, vamos falar assim, a parte física do computador com os programas, né? Quando a gente está falando de sistema operacional hoje, é um conceito que está vindo das empresas líderes, né, de data. Eu acho que o maior case hoje é a Palantir, não tem como não falar deles. Onde, ao invés de falar soluções, né, poxa, eu vou entregar uma solução de tecnologia, está usando esse termo de sistema operacional como uma tecnologia que ela é tão essencial para o negócio que o valor dela é conectar um conjunto de dados da onde estiver, né,
com sua estratégia de negócio. Então, a ideia, quando a gente fala de sistema operacional, é uma tecnologia que ela realmente conecta a sua tomada de decisão efetivamente na base de dados. Então, esse é o primeiro ponto. Em termos de maturidade em tecnologia, você pode ter uma empresa que tenha zero tech. Você pode fazer ali um passo preliminar de engenharia, faz ali realmente uma consultoria de implementar uma tecnologia. Você pode sair do zero tech. Mas o ponto primordial, que esse é um desafio, a empresa precisa pelo menos ter alguns processos ou, ao menos, objetivos de negócio, estratégias bem definidas. Então, por exemplo, poxa, eu quero implementar a inteligência artificial. Tá, isso não responde nada. Agora você fala assim, poxa, quero reduzir minha taxa de churn, que está de 10% para 5%, quero quebrar pela metade. Ou não, quero aumentar meus savings no próximo ano, aumentando o meu upselling ou fazendo cross-selling. Aí a gente começa a ter uma conversa. Porque a ferramenta, né, seja os dados, o LLM, para eles agregarem valor, é linha, DRE. Ou você está reduzindo algum custo, ou você está aumentando alguma receita. Isso me lembra uma máxima que um grande amigo em comum nosso, que a gente conheceu quando a gente estava na Audion, ele falou, inovação boa é aquela que você sente no bolso. Não existe outro indicador. Né? Então, assim, é claro, a gente pode, depois não vamos entrar na seara, né, de como que a inovação disruptiva é feita, que vai demorar ciclos, mas nesse caso aqui, como a gente está comentando, então, assim, o que não dá para fazer é se você realmente tem ali uma solicitação, a gente chama de capacidade, né, poxa, eu quero uma capacidade nova para minhas tecnologias, que é interagir com o chat. Então, assim, você tem estudos levantados da McKinsey, da Gartner, super recentes, né? Da Big Four também, no geral, sobre o quanto que foi queimado de bilhões de dólares na indústria com implementações de LLM por causa do FOMO, né? Para não perder a hype, e não gera valor. Acho que o último report que eu vi foi no último semestre, eles estavam pegando uma janela de 23 a 25. Perdão, de 23 ali ao começo de 24, sabe? Então, a projeção para os primeiros retornos eram agora. Mas você pega ali as métricas, é de se questionar se é a ROI real. Porque você tem ali layoffs, tem uma série de coisas, então a conta também tem que ser entendida. Porque a única maneira, qualquer solução, AI, qualquer coisa, que vai realmente gerar valor, é nesses dois. Tem que cumprir com uma estratégia a longo prazo. Tem que alcançar um objetivo. Sim, eu acho que uma outra expressão que eu uso bastante aqui é a diferença entre vitamina e remédio. E dentro desse arcabouço de pensamento, né, a solução ela não pode vir só no marketing, né? Cara, o modelo de linguagem, ele é uma coisa tão maior do que somente a sua conversa com ele, que se a empresa está instalando o ChatGPT só pela capacidade dele de responder perguntas, ela está perdendo a maior parte do valor. Isso a gente, assim, isso se vê. Então, o que é interessante comentar é o seguinte, né? A nossa solução de linguagem natural, que ela é agnóstica, também você tem um script por trás que, como ele vai receber um token de contexto, né, ela roda qualquer questão. Foi a última coisa que a gente fez, inclusive é super recente, a gente lançou tem um mês. Por quê? Modelos de linguagem, eles são horríveis com conta. Sim. Então, assim, aquilo que vai transformar o dado em uma tomada de decisão são motores estatísticos. Sim. São ferramentas estatísticas, são modelos matemáticos que vão interpretar o dado. Então, o que a gente faz hoje na Grantera? Então, a gente entra com uma parte da solução, do componente, que consolida os dados. Depois, a gente entra, se o cliente quiser, a gente tem o nosso próprio BI, mas pode usar Power BI, Tableau, Click, o que for. Mas a gente entra ali com o BI, né? E aí, a gente entra realmente com um modelo matemático, com um motor de cálculo que vai interpretar, vai resolver aquele problema. E uma vez que você dá um caso concreto, vamos dar o exemplo de churn, que todo mundo entende. Todo mundo entende, né? Churn é a taxa de cancelamento. Então, imagina se tem um varejo que ele quer saber, um varejista, ele quer saber, ou
uma telefonia também, que acho que todo mundo passa por alguma ligação em telefonia. Ali o atendente, enfim, o telemarketing, eles querem saber, né, se aquele cliente vai cancelar o serviço ou não. Então, a gente coloca, tem um caso desse bem interessante que está rodando, mas não no varejo. Então, de forma, né, que você tem uma solução que te fala, olha, o cliente ABC, ele vai ter ali 70% de cancelar o serviço. Tem uma probabilidade de 70% de cancelar o serviço. Veja, isso não é LLM, mas para fazer isso aqui a gente consolidou os dados, aplicou um algoritmo. O cara que estava lá com a empresa, que tem a pessoa que vai ligar para você, ele pode instalar um sistema desse de forma que todas as ligações, todos os dados daqueles clientes, de todos os serviços que ele consumiu na vida se tornem um modelo matemático bem alimentado para dizer quantos por cento de chance tem aquele cliente de abandonar o serviço que eu estou prestando para ele. Exatamente. E veja bem, isso claro, já sai numa relação, né, de quem são as prioridades, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Só que, olha que interessante, a última solução nossa foi colocar o LLM é ruim de fazer conta. Então, a gente manda um token de informação para o nosso LLM, onde ele fala assim, Matheus, para o cliente ABC, o teu pitch para reter esse cliente é assim, assim, assado. Ou seja, você já sai com um plano de ação, que a gente está chamando do TeraAdvisor. Então, o que a gente está entregando hoje para o cliente, junto com a Lube, onde a Lube ela vem para acelerar esse processo, né? A Lube ela vem para também entregar o seu know-how para a gente ganhar a escala, a gente entrega todo o ecossistema de decisão, onde efetivamente, dos dados fragmentados, a decisão real, tá? Você consegue aplicar no negócio. Isso em tempo extremamente hábil. Então, o que é interessante? Deu esse exemplo do churn. O outro exemplo muito interessante foi de uma operação logística, né? Então, só tem ali o dashboard logístico. Por trás, você tem os dados tratados, você tem todo um pipeline onde a gente transforma em tokens de contexto. E algo interessante do insight foi assim, TeraAdvisor, como que eu posso aumentar meus atendimentos e reduzir meus custos, né? E foi interessante, ele pegou algo, não foi trivial. Ele descobriu que existia uma equipe em uma certa região onde ela tinha mais funcionários ali do que você tem de atendimento sendo realizado. Então, o TeraAdvisor falou, olha, pega essa equipe, remaneja para os pontos A, B, C, D. Sim. Então, isso foi bem, bem legal. E só para a galera não ficar tão abstrato, né? Quando a gente tem um sistema operacional desse funcionando, ele tem modelos matemáticos que não são explícitos ali. Você vai visualizar, né, o dashboard, você vai ver a análise preditiva, você vai interagir com os dados de forma a ter números ali na sua frente. E o que eu falei ontem lá para o aluno é como se você conversasse com os seus dados, mas on steroids. Porque você tem um chat with your data, mas não chat with your data. Não é só o Generative BI. Você pode transformar todas essas informações numa cascata de ações para os seus times. Exatamente. O que a gente fez foi o seguinte, né? Modelos de linguagem são ruins com contas. Podem ser que daqui a 2 anos, 3 anos, tudo mude. O Google Research está fazendo um esforço incrível para isso. O que a gente faz é alimentar algoritmo com algoritmo. Então, aquele algoritmo que vai realmente fazer uma predição, que vai sair um valor, a gente tem esses algoritmos calculando essas estatísticas, essas probabilidades, esses modelos, né? Que eles alimentam o modelo de linguagem final. Sim. E a gente faz, claro, aí vem nossa tecnologia mesmo, como você faz todo esse token de contexto, né? E é interessante que, assim, não é só, também é algo que a gente fala muito, assim, tem que ter um processo, tem que ter uma gestão de risco de modelo. Então, a forma como você implementa, a forma como você homologa. Então, por exemplo, a forma com que os nossos dados, eles alimentam os modelos estatísticos, os motores de cálculo e os modelos de linguagem, a cada novo input, tudo se retroalimenta. Então, a gente coloca, vamos falar assim, regras para realmente ver se os modelos estão dentro dos parâmetros esperados. Então, quando você entrega uma solução dessas, você tem um processo de homologação, você define gestão de risco de modelo. Então, você tem um processo também que se implementa. E dado o grau de maturidade dessa tecnologia hoje versus as necessidades que a gente tem hoje numa empresa de Tier 1, que tenha faturamento pessoal, que tenha
100 mil funcionários, que nem a gente já atendeu o cliente. Aham. Como que você mede o ROI disso? Legal. O primeiro ponto para a gente perceber o ROI é dado o track record anterior. Né? Você tem, basicamente, o track record anterior e cases da indústria. Esse é o primeiro ponto, realmente, no mundo real. Tá? Mundo real, Você tem a literatura, que vai falar alguma coisa, mas realmente é o mundo real. Então, você tem já um track record, tem cases anteriores. Evidentemente, a gente parte do nosso track record, né? Mas também tem cases ali de business semelhantes. Então, assim, você tem já um track record. Esse é o primeiro ponto. O track record, ele não é medido pela tecnologia. Não é assim, vou usar um LLM e vou gerar tudo. O ROI, né? O ROI desse track record, você entende quanto que a tecnologia vai agregar pela configuração do problema. Porque algo que é muito comum em todos os business, todo mundo tem um problema mais complexo do mundo. Todo mundo tem um problema mais complexo do mundo, né? Mas depois de uma outra conversa, realmente, a única pessoa que falou, acho que estava até nesse case, que falou que não tinha um problema complexo, foi o problema mais difícil que a gente Foi o pior caso. Foi o pior. Foi. Mas assim, então todo mundo tem, né, tem um problema mais complexo do mundo. Mas, na verdade, o que realmente vai tornar a estrutura, a configuração do problema realmente difícil, vamos falar assim, você vê primeiro a quantidade de integrações, quanto que isso vai se aprofundar mesmo, né? Porque muitas vezes você tem métodos matemáticos, tem ferramentas que vão testar milhões, você tem realmente metodologias, mas você tem que saber se essas metodologias você consegue rodar em um preço acessível, em tempo hábil. Então, assim, a quantidade de integrações necessárias, a perenidade do negócio, da solução no negócio. Então, se realmente, vamos supor, você consegue aplicar aquela solução e ela se torna sustentável ao longo do tempo do negócio. Então, esses fatores de integrações versus Profundidade, somente maturidade a um certo ponto de negócio do time, né, se o time realmente sabe o que está fazendo, esses conjuntos de fatores, eles vão realmente dar uma percepção de ROI. Então, um exemplo, né? Vamos falar se você tem ali um algoritmo para pegar fraude de transação bancária. Né? Beleza. Você colocou ali uma ferramenta, tá? A ferramenta, ela detecta a possível transação, mas se não tem uma ideia de negócio, um processo de negócio bem estabelecido, de como você vai reagir àquela transação, então o ROI não vem. Tem que ter a consequência, né? Não adianta você enxergar que ali é uma transação fraudulenta e não agir em cima daquilo para recuperar o potencial perdido. Hoje o que a gente tem é prosseguimento de indústria, então vamos falar, poxa, finance, né? Know Your Customer, transações em pós-vendas, conciliação de contas, algo que a gente tem trabalhado bastante. Então, a partir desses cases, dessas indústrias e dos que já trabalharam, a gente já tem uma percepção de ROI dado o track record. Né? Então, é assim que chega. Tem outras metodologias também que existem por aí, mas é brincar de Excel. Né? Então, claro, a gente poderia falar aqui da metodologia A, B, C, D, mas é brincar de Excel. A maneira mesmo como você pode ter uma percepção de valor agregado, você pega ali aquela indústria, tem cases concretos, que já trabalhados, divide por desafios e olha o histórico. Mesmo porque, pela nossa experiência, a gente percebe que o ROI ele não volta só num streaming. Né? Ele volta em setores, ele volta em segmentos e impactos diferentes dentro da empresa. E não é porque é um sistema de detecção de operações fraudulentas que ele não vai ter impacto em outras áreas da empresa. Exato. A gente, olhando para esses dados e fazendo essa caracterização dos dados, tanto por contexto quanto pelo histórico ali das regras de negócio, a gente entende uma cadeia de consequências que pode ser usada para observar esse ROI. Ele não é só o Excel, que nem você está falando, ele é um conjunto de fatores que vão acontecer junto. Geralmente o ideal, né, quando você vai medir realmente ali um objetivo, uma métrica de sucesso da ferramenta, e você pega uma métrica de negócio, geralmente conversa e estabelece um processo claro.
né? Então, fala, bom, por exemplo, quero reduzir meu churn em X%. Então, você fala assim, até essa data de corte, minha taxa era tal. Depois daqui... Só que é muito comum, claro, né? O cliente não lá vai falar, não, mas meu time também ajudou. A única questão que não mente mesmo é mercado, né? Uhum. Mercado, entre outras coisas, você tem ali o controle mais direto. Só que é interessante você comentou, porque é o seguinte, por mais que tenha aquele processo estabelecido, vamos falar assim, um desafio que ele é numa BU comercial. Cara, o aumento do desempenho comercial vai trazer ROI implícito em outras áreas, né? Então, hoje, claro, para ter um racional e ficar concreto, o que a gente estabelece, para efetivamente medir um ROI, você define ali o processo claro de onde está o desafio, você pega uma métricas claras e a partir daí você alinha, faz uma data de corte e a partir daqui fala assim, ó, até aqui era da forma antes da solução, agora vai ser pós-solução. Vou metrificar. E você desenha o processo, você desenha o que está sendo feito, documenta tudo, loga Isso. tudo. Isso. Uhum. Aí, assim, é sempre comum, né, escutar essa maneira de ter uma aproximação, um proxy do ROI real. Né? De novo, existem metodologias que você abre o Excel, coloca a métrica A, B, C, mas aí fica muito na fantasia. Sim. Essas metodologias são interessantes, de cálculo de ROI para projeto de dados, são interessantes depois de ter um projeto operando. Né? Mas para fazer um pontapé inicial é meio complicado. E eu acho que a pergunta que eu preciso fazer e que a gente ainda tem mais 4 minutos para falar é sobre essas barreiras de entrada ou de resistência que a gente tem sentido uma vez que o cliente perceba que o produto entregue vai mostrar muito mais do que ele quer ver. Porque Sim. isso a gente já viu, né? E uma vez que você chegue com dados claros mostrando o resultado ali, você pode incorrer em algumas resistências que são veladas dentro da empresa, né? Mas elas não são explicitadas de forma tão evidente quando acontece um sistema desse de inteligência artificial falando, olha, o problema está aqui, é esse setor, está te custando tanto por dia, tem tantas pessoas sendo afetadas e a pessoa que coordena esse problema é essa aqui. O que você já viu disso? Pá, isso aí é todo dia alguma coisa. Mas eu acho que assim, né? O ponto principal disso pelo menos estou falando da nossa cultura, da nossa filosofia. Tá? Isso a gente vê sempre, né? Sempre parte que ali tem uma outra pessoa. Então, é confiança, cara. O negócio é confiança. Não é matemática. Matemática, é claro, você na academia. Mas negócio é confiança. Olhar no olho e entender. O cliente tem que estar confortável e falar o seguinte, cara, o projeto que está fazendo aqui é para ser o seu sucesso. Então, a gente quer entrar, né? Trabalhar com você, o patrocinador do projeto, que ele é o teu sucesso. Então, a gente, realmente, quando a gente entra, antes de começar toda a engenharia, na parte mais comercial ali de um para-sales, comumente uma boutique, basicamente, é estabelecer uma relação de confiança e de expectativas claras. Porque o maior problema de projeto de dados tem expectativas muito desalinhadas, então gera uma frustração muito grande. Então, assim, tem uma pessoa no outro lado, né? E ele tem que estar confiante que vai ser ali um case legal para ele. Mas como que... Poxa, o cara já se frustrou umas 10 vezes. Então, como que você demonstra, né, que isso não vai ser a próxima frustração? Aí vai para uma metodologia, você realmente vai fazendo ali alguns pilotos, você vai realmente dar oportunidade, uma forma ágil, né? Também, assim, não dá para ter a vida toda, essa oportunidade passa. Mas você entrega ali um piloto, faz uma demo... mostra cases anteriores, mostra também as recomendações de pessoas próximas, de profissionais próximos. Então, você tem que estabelecer uma confiança e falar para o cliente, olha, cara, a gente está aqui para que esse seja o seu próximo case de sucesso. Para quando realmente visa os indicadores, a sensação não é assim, poxa, né? Abrir uma caixa de Pandora. Ao contrário, falar, cara, olha que legal. No sua carreira agora, você vai poder colocar, por exemplo, no LinkedIn, você fez um saving de tanto por cento. Ou ganha um earning de mais tanto, entendeu? É mais ou menos por aí. Não, é a forma como o problema está alojado dentro da cultura da empresa ou dentro da cabeça de quem está tendo aquele problema. Porque isso também é uma medida
da maturidade, isso também é uma medida da abertura que essa pessoa tem para resolver de fato o que está Claro. acontecendo ali. E é uma forma que eu entendo que não é pessimista de se encarar o problema. É, É uma forma positiva de você falar, cara, exato. apesar de existir esse problema, olha o que a gente pode construir a partir do momento que ele sai da sua frente. Exatamente, exatamente. Falar assim, cara, basicamente, olha como que os resultados positivos, né? Mas tem uma coisa interessante, você comentou, até para concluir aqui o racional. A gente faz essa abordagem, mas, claro, a gente tem uma resistência muito grande não é específica a resistência de empresários, é da indústria, né? Interessante que a própria Palantir, eles lançaram uma série de vídeos, né, falando isso, por que contratar a Palantir? E é igual, é da indústria. Mas, assim, onde essa abordagem, pode falar também que 70% superado, os outros 30%, aí realmente você vai com um olhar mais fino, né? Talvez não é o momento de entrar no projeto. Você pode estar tendo algumas mudanças internas que não é o momento. E não se força, por exemplo. Fazer business forçado não existe. Tem que estar confortável para todo mundo, né? E a inteligência artificial, ela tem essa capacidade de gerar o desconforto, mas a gente vai falar no próximo episódio. E é isso. Muito obrigado pelo episódio agradeço, de hoje, Matheus. pela aula. Nada, que é isso. Eu sempre aprendo com próxima. vocês. Obrigado, até a próxima. Até mais. Até mais.